Estamos de volta com programação nacional. Nós estamos recebendo em nossos estúdios a especialista em suicídios, Camila Olmos, e a advogada criminal, Carolina de Filipe. Bem, a gente está falando sobre esse jogo Baleia Azul, que até fui me surpreendendo com o que estava passando os detalhes aqui para a gente aqui, Camila. A Carol falou uma coisa fora no intervalo, nesse momento, que me chamou a atenção. Judicialmente, se fosse no Brasil, não temos como punir de início esse jovem que criou o jogo? Nós temos uma grande lacuna para conseguir punir, né, tanto o criador como outras pessoas que se metessem a ser curadores desse jogo. O curador é a pessoa que vai mandando os desafios, né, que vai cuidando de mandar esses desafios. Isso porque a gente tem um crime que está no artigo 122 do Código Penal, que ele tem 3 verbos, né? Que é instigar, induzir ou auxiliar ao suicídio. Então, num primeiro momento, pode parecer que, como o último desafio do jogo é o suicídio, que ao mandar esses desafios e acompanhar esses desafios para o adolescente, esse curador estaria, claro, instigando, induzindo ao suicídio. Mas o problema é que esse crime, ele diz que você só pode punir quem faz isso se a pessoa efetivamente morrer ou da tentativa de suicídio resultar lesão corporal grave. Então, se a pessoa fizer todos os desafios e depois não tentar se matar, ou tentar se matar e não acontecer nada, ou tentar se matar e acontecer uma lesão corporal leve, a gente não consegue punir esse curador por esse crime. Olha que brecha dessa lei enorme. Bom, realmente tem coisas que precisam ser mudadas aqui no Brasil com leis e tudo mais. Camila, você falou a questão da automutilação. Como é que a pessoa vai se automutilando durante o jogo? É uma coisa meio fora do comum. Então, fora do comum e vem sendo comum ao mesmo tempo, até mesmo antes do jogo, né? Eu tenho recebido muitos jovens no consultório com automutilação. Na verdade, eu acho que a gente precisa resgatar um sentimento motivador da automutilação, né? É a raiva. Socialmente, a raiva é pouco aceita. Ela é considerada um sentimento imoral. Mas eu não vejo assim. Eu acredito que a raiva é um dos sentimentos mais potentes que nós temos, porque ela é uma energia agressiva e, como tal, ela nos propulsiona para frente. Ou seja, ela nos impulsiona em busca de coisas que queremos, a de colocar limites, a de nos posicionar. Essa é a raiva tratada de forma saudável, né? Agora, o problema é que a maior parte das pessoas usa a raiva de forma violenta. E aí vem uma agressão física, né? Ou uma agressão verbal. A automutilação é quando o indivíduo tem uma energia agressiva, né? Muito forte por uma circunstância, por uma pessoa, por uma situação. Ele não consegue deslocar da forma correta, né, no interlocutor. A forma correta é se posicionando, colocando limites, dizendo que não gostou. Ele vai guardando, ele vai retrofletindo, nós chamamos, ou seja, ele desloca essa energia agressiva contra si próprio. E aí vem a automutilação. É uma forma de se agredir, visto que ele não consegue colocar a raiva para fora. Então, quer dizer, se eu tenho uma pessoa que já está propensa a viver, já está vivendo essa depressão, ela está vivendo um estado já não vamos dizer assim, como é que pode falar na psicologia, já está com uma depressão, um humor depressivo, já vem se arrastando está isolado, que nem a gente está falando aqui. Aí aparece uma pessoa com um jogo que traz emoção para ele e que provoca nele uma reação, uma adrenalina, podemos dizer assim, sim, um estímulo, sim, né? Sim. E que leva ele a cometer vários processos que chega a expor. Com certeza a pessoa vai, porque a gente costuma dizer que a pessoa não se ama mais. Sim. Possivelmente. E em se tratando disso, é importante dizer o seguinte, tomemos como exemplo uma pessoa que diz assim, as drogas acabaram com a minha vida. Será que foram as drogas que acabaram com a vida dessa pessoa ou a vida dessa pessoa já não andava bem para haver a possibilidade e abrir espaço para as drogas? Eu acredito que seja essa opção.
A mesma questão acontece com aquele jovem que busca um jogo autoagressivo como esse. Nós estamos falando que existe a impulsividade, que existe o desafio, mas não podemos desconsiderar um pano de fundo, né, de quais são outros motivadores subjetivos que vêm acontecendo na vida desse jovem e que estão levando a ele se sentir tão de menos-valia, tão pouco importante. Não se valorizar. Não se valorizar, de baixa autoestima, para fazer isso. Então, em alguma fase do crescimento dessa criança, desse adolescente, tem uma falha. E que precisa ser identificado ali. Exatamente, né? Até pela prevenção à automutilação e também a gente pode dizer uma prevenção de ações suicidas. Lembrando que prevenção não é previsão. Nós não conseguimos prever, porque muitas vezes o suicídio, por exemplo, ele vem como um ato imprevisível. Existem estudos que dizem de famílias que nunca imaginavam que aquela pessoa pudesse se suicidar. Por isso que nós não podemos falar que 100% das pessoas que se matam tinham depressão, né? Nós sabemos que 90% delas tinham algum transtorno, sim, psiquiátrico, né? Então, depressão, bipolaridade, entre outros. Mas existem também as reações impulsivas que muitas vezes vêm por conta dessas feridas emocionais, né? E diante de uma situação do cotidiano que é muito difícil de lidar, impulsivamente a pessoa tenta se matar. A gente diz também que a tentativa de suicídio ela dura muito pouco tempo, ela dura minutos e horas e depois ela passa. O problema é que existe a recorrência, ela volta. Existe uma rigidez naquele que pensa em se matar. Ele pensa sucessivamente. Quer dizer, ele volta de novo a ter essas recaídas. Sim, por isso que ele precisa ser tratado. Transtornos mentais têm tratamento. Essa é a grande prevenção ao suicídio. Eu gostei da opinião de vocês duas. Nós estamos numa TV aqui, tem seu cunho religioso, católico. Né? Qual a importância da religiosidade, então, na vida dessas pessoas, até para o auxílio disso? Imensa. A religião, independente de qual for, ela traz a sensação de que existe algo maior que nós. Então, existe uma situação de impotência, de respeito a algo maior, né? De crença. Ela vem como um efeito protetor, né? Ela vem como um efeito de ajuda, porque muitas pessoas buscam na sua crença uma ajuda, um respaldo. Eu acredito que é muito grande. Não, eu acho que acaba sendo fundamental em alguns casos, porque é isso que também traz muitas vezes, assim, pensando com uma cabeça jurídica, o freio, né? Traz o temor também, o medo, muitas vezes, o limite, né? De não infringir as regras dessa religião, de se comportar de acordo com algumas normas dessa religião. Então, a pessoa também tem não só as normas dos homens, mas as normas desta religião para guiá-las, né? Para guiá-la e para fazer com que ela coloque alguns limites na vida dela. Eu queria comentar uma coisa sobre esse jovem que vai ficando depressivo e vai ficando isolado e busca essa aventura, essa adrenalina, que com a Camila, para ela falar também como psicóloga, claro, que muitas vezes também nós temos hoje uma sociedade, pais, que o tempo todo querem satisfazer os seus filhos totalmente. Os filhos não querem que os filhos se frustrem, não querem que os filhos sofram e ficam dando para esses filhos o tempo todo estímulos externos de felicidade. Então, toma aqui a felicidade. Toma a felicidade em forma de bem material, toma a felicidade, mas sempre uma felicidade que vem de fora. E não uma felicidade que brota, que é construída por dentro, né? Uhum. E aí, eu digo isso porque... Ela é externa, a felicidade. Ela é externa. Né? Ela é externa. E aí, eu digo isso porque quando a gente trabalha com pessoas envolvidas com criminosos, envolvidos com droga, a gente vê isso muitas vezes com muita clareza, porque a gente tem pessoas ali que foram tendo todas as suas vontades satisfeitas na vida, todas. Chega um momento que não tem nada mais que faça com que essa pessoa brilhe os olhos, que traga estímulo, que traga felicidade, porque ela já foi tendo tudo. E aí,
ela vai buscar. Quem dá prazer de graça no mundo são as drogas. Sim. E aí ela vai buscar esse estímulo externo e acaba entrando por esse mundo. Então, assim, eu acho que fica alerta para os pais, porque às vezes a gente atende o filho que é de família, às vezes muito bem, culturalmente, financeiramente, e o filho está lá sendo preso por tráfico, e ele faz o tráfico para poder, muitas vezes, sustentar o seu próprio vício. Para esconder dos pais, para esconder dos vezes. pais, né? E aí a gente vê pais e mães muitas vezes dizendo assim, mas o que eu fiz? Eu dei tudo para ele. E aí a gente pensa, talvez tenha sido exatamente esse o problema, né? Problema. E a nomenclatura que eu daria a isso é que hoje em dia as famílias, os jovens estão se tornando analfabetos emocionais, né? Existe uma intolerância muito grande à frustração. Se nós fizermos um recorte, nós podemos pensar, nós duas, você, nós somos de uma época em que nós esperávamos, né? Vamos dar um exemplo. Nós queríamos comer um bolo, nossa mãe ia lá, nos mostrava uma receita, nós ajudávamos. Olha, tem o tempo de forno. Eu também sou dessa época. Tá? Então, então por isso que eu falei você também. Vamos incluir aí, porque já aprendi a cozinhar desde os 9, 10 anos, já se virava. Então, tinha o tempo de espera, né? Ah, mas não está pronto, mas não está pronto. Tem o tempo de espera, tem o tempo de preparo, tem o tempo de forno. Então, nós éramos acostumados a esperar. Hoje, você vai numa esquina, tem uma loja de bolos. Eu estou com fome, eu vou diante de as lojas de fast food, que você já passa com o carro, nem desce do carro. Isso, você precisava acessar uma informação para uma pesquisa escolar, você pegava lá na biblioteca a Barça, né? Você trazia a Barça pesada, né, para casa e procurava e levava de volta, então tinha toda uma espera. Hoje e a sua responsabilidade de devolver aquele livro, porque senão você teria punições, então, tem que pagar multa. A questão é histórica, né? E hoje você quer uma informação, a um clique você tem, né? O santo Google resolve tudo. Tudo. Isso. E com isso nós estamos diante de uma queda, de uma falta de frustração, né? E as famílias, justamente também por terem falta de tempo, estão tentando compensar essa falta de tempo, né, com essa doação de bens materiais. O problema é que o jovem vai querer sempre mais e mais. E a sociedade vai frustrá-lo. E não tendo repertório para lidar com as frustrações, né, ele vai começar a ter atitudes agressivas externamente ou autoagressivas. Bom, essa é a Programação Nacional, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.